E aí, gente, como vocês estão? Sou muito bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra. Tenho um canal no YouTube que chama Educação em Movimento, onde a gente anda movimentando bastante esses dias. Uma playlist aí que a gente teve início há um tempo, que chama As 40 Chaves da Sabedoria, da Prosperidade e da Riqueza. Olha só que bacana, né? Então, dentro desse tema, nós trazemos aí várias chaves com temas, né, que não são novidades, porém, tem muita gente que nunca ouviu falar ou nunca se atentou para isso e como isso pode melhorar e movimentar a nossa vida, né? Estão presentes no nosso cotidiano, porém a gente não identifica. Então, nós estamos aqui com essa série maravilhosa apresentando para vocês. Hoje nós vamos falar da chave número 40, que é comprar e vender. E aqui comigo está a minha amiga de jornada, de coração, de trabalho, da vida, a Raquelzinha. Se presente, Raquelzinha. Hello, pessoal, meus amores. Estamos de volta, né? Eu sou a Raquel, também chamada de Raquelzinha, como a Lele é a Lele ou a Lelezinha. Estamos aí, pessoal, com vocês já há algum tempo, né? Para quem não nos conhece, né? Estamos nos apresentando novamente. Meu nome é Raquel, tenho o canal Consulte Educa. Estou junto com a Lele nessa jornada por convite dela, né? Com um convite que caiu do céu e que tem mudado, transformado minha vida, né, Lele? Graças a esse convite maravilhoso que você fez. A Na nossa vida, né? nossa vida, né? Então, pessoal, muito bom estar com vocês aqui hoje. São 40 chaves, mas não significa que hoje é a última. É porque a ordem delas não está batendo exatamente, né, as lives, mas é a 40 e aí hoje, na verdade, a gente vai completar a 30ª chave, né? Faltam mais 10 aí, mas estamos aí com vocês para tratar desse tema interessante, vender e comprar. Valeu! Exatamente. Vender e comprar, e o nosso negócio aqui com vocês é ensinar e aprender, aprender e ensinar. Bem, pessoal, vamos lá, né? Esse tema é interessante. Eu lembro que quando eu fechei essa mentoria dessa chave aqui, eu fiquei pensando, falei, ai meu Deus, lá vai, tal da venda. Ai, né, tem pavor, tinha pavor de pensar nisso. Achava que eu não tinha habilidade nenhuma para vender. Não que eu acho que eu ainda tenha todas, né? Mas eu já melhorei muito, pelo menos eu já não tenho resistência, já é um passo, né? Então, o que, é esse negócio de comprar e vender, ou então vender e comprar, né? O exemplo que ele trouxe, né, a fala dele na live, o tempo todo foi em cima de que vender, quando você vende, você não lucra. Você ganha quando você compra, né? Então, e aí essa compra sua, ela não vai depender da sua venda. Nossa, que depende ali com M doeu o zóio agora. Nem te aviso. Além do depende com M, tá vá venda, né? Da venda, não depende da venda. É um F É, do material mesmo. o digitador ficou meio ruim mesmo. Tô doidão. Então, quando nesse processo, né, de comprar e vender, ou então vender e comprar, a gente deve ter um olhar especial para a gente, né, ter lucro, porque todo mundo fala assim: nossa, eu vou comprar isso aqui e vender para me ganhar dinheiro. E na verdade você não vai ganhar dinheiro, né? Você vai ter lucro se você fizer uma compra boa, né, para poder vender depois pelo valor de mercado. E aí ele deu vários exemplos, que tem muitas coisas que a gente não compra pelo valor, mas sim pela propaganda, né? Porque essas são marcas consolidadas, né? Que estão aí no mercado, e as pessoas simplesmente vão lá e compram, né? Então, o exemplo dos relógios, né? Tem relógio aí, vamos colocar o Apple Watch, né? Que custa aí na faixa de 5.000, né? A questão da. Vamos subir um nível um pouquinho, né? Vamos lá para a Ferrari, né? Que custa aí 1 milhão. Tá certo, é um carro, mas vamos falar. Um Golf também anda do mesmo jeito que a Ferrari, né? E a Ferrari aqui para o nosso país, ela nem, como se diz, é só um luxo mesmo para a pessoa que gosta de carro, que a gente nem pode, como se diz,
pôr em ação os cavalos todos que ela tem, né? A gente não tem pista para isso. Seria até uma irresponsabilidade. Então, essa questão, né, da compra, da gente ter esse olhar, que eu vou ter lucro realmente, não é quando eu vendo, é como que eu vou realizar a compra. Né? Então, isso está relacionado a imóvel, está relacionado à compra no supermercado, a qualquer compra que você for fazer. Então, a gente tem que mudar esse olhar da gente. Porque é lógico, para poder vender, a gente tem que comprar. Então, a gente tem que analisar a compra para a gente depois poder analisar a venda e o resultado dessa venda. Ele até citou um exemplo do Ricardo Eletro, né? Quem não lembra da Ricardo Eletro, que vendia muito, 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 e bem mais abaixo do mercado, né? Do valor do mercado, porque ele fazia compras boas e grandes. Ele ia lá na Philips, eu quero 1.000 TVs. Então, ele comprava em grande quantidade, por um preço bom, conseguia vender um pouco abaixo do mercado, né, entre aspas, dos concorrentes dele, e com isso ele tinha lucro, né, um lucro gigantesco. Né? Então, ele fala aqui, fazer dinheiro com a compra e não com a venda, né? Porque quando eu compro, eu tenho o potencial, né, de fazer ela menor do que o normal. Então, se eu for comprar, no caso, lembrando aí do Ricardo, se ele fosse comprar 100 televisões, não ia ser o mesmo preço que ele iria comprar quando ele vai comprar 1.000, né? Então, dependendo do quantitativo, do investimento que você tá podendo fazer e quer fazer, você vai analisar para você ter lucro na venda. Eu e a Raquel estamos aí planejando um investimento nosso, e aí a Raquelzinha já teve esse olhar quando a gente for analisar o orçamento, né, Raquel? Ó, se a gente mandar fazer esse tanto de quantidade, né, a gente vai fazer uma compra melhor, né? Então, como é um produto que é de rotatividade, tipo, não vai perder, vamos dizer assim, não tem prazo de validade, né? Então a gente vai ganhar, no caso, né? A gente vai analisar aí para poder realmente fazer uma compra boa. Foi ótima essa aula para a gente agora nesse momento. Ela até comentou comigo, né? Quando ela estava escutando a live. Então, ele fala que o preço de mercado é para gente mediano. Então, quando a gente tem esse olhar, né, diferente, que a gente começa a mudar a nossa visão para aprender a comprar e vender melhor, então a gente larga de ser uma pessoa medíocre, né, que é da média, e a gente já começa a ser uma pessoa com um olhar mais aguçado, né, um olhar de empreendedor mesmo, né? Então, ele fala que o jogo é para quem quer comprar abaixo do preço de mercado. Então, a gente foi educado, né, para. Primeiro, quando a gente vai comprar alguma coisa, fica parecendo. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, tá? A gente está falando de mim. Eu pensava assim, que, tipo, a pessoa estava me fazendo um favor de vender, né? Eu não tinha o olhar de chegar e falar, não, eu estou aqui para comprar, né, um negócio que eu defini para eu comprar, o objeto do meu desejo, e aí vem o velho ditado que o cliente sempre tem razão, né? Só que, na maioria das vezes, se você não tem esse sentimento que você está lá para investir o seu dinheiro em alguma coisa, né, você muitas vezes você compra uma coisa que não vale aquele preço, né, que você pagou, ou então você acaba pagando um valor além, né, que você poderia ter comprado mais barato. Então, tudo é questão das crenças que a gente tem. E esse tema de hoje, comprar e vender, realmente mexeu muito com as minhas crenças, porque estou começando a entender esse jogo aqui, né? E para ver se eu consigo ter um olhar diferente e as pessoas também ler a gente também diferente, né? Porque ver que a gente entende do jogo, né? Então, quando eu faço um bom negócio, eu compro por um valor que está tipo abaixo do mercado, né? E eu consigo gerar um valor nisso, né? Eu estou
como se diz, eu estou na frequência disso, né? Vamos trazer, como é isso, né, Alessandra? Como que isso funciona? Então, vamos trazer outro exemplo que ele trouxe. Por exemplo, comprar imóveis de leilão. Imóveis de leilão, não sei se vocês tiveram curiosidade de acessar o site para olhar. Primeiro, tem uma quantidade que eu não tinha noção de imóvel disponível, né, para leilão. E os preços que estão lá, a gente não acredita. Fala, puta que pariu, que coisa. Não imaginava uma coisa dessa, né? Então, a gente realmente tem que passar a se informar, né, sobre as possibilidades que a gente tem. Porque muitas vezes a gente fica só dentro da caixinha da gente, achando que é de um jeito, mas hoje em dia, gente, tem tanta coisa boa para a gente fazer e que a gente pode ganhar, né? Não levar vantagem, né? Não vamos misturar as coisas, não é levar vantagem. Mas que a gente vai pagar um preço justo, né? E quando você tem recursos para poder pagar, e você tem segurança, né? Você já está bem performado nesse sentido, né? Você realmente você consegue, porque você passa para a pessoa que você é um investidor, é um empreendedor, você sabe o que você está querendo fazer, então você consegue também ter um poder de negociação muito melhor, né? Voltando na história do leilão, então, se eu compro um apartamento lá, no valor de leilão, vamos supor, de 80 mil, que eu já vi, tem por aí, o que eu faço com ele? Né? Vou lá, pinto, se não tiver armário eu coloco, dou aquele, como diz o povo, aquela maquiada, né? Mas, na verdade, eu vou gerar valor. Vou pintar, se não tiver armário eu coloco armário, né? Deixo ali um ambiente acolhedor, gostoso, bonito, né? Porque eu vou querer para os outros aquilo que eu quero para mim. E aí, com isso, eu estou gerando valor. E aí, depois eu vou lá e vendo pelo preço de mercado, né? Ou então, às vezes, até acima do mercado, né? Então, a gente já até falou numa live na questão do valor e do preço, né? Que a gente tem que olhar sempre o valor e não o preço das coisas, né? Principalmente com relação a serviço, que eu valorizo isso muito, né? No meio de uma venda e uma compra, há sempre uma negociação. Aqui também, negociação é uma outra performance muito importante, né? Porque para a gente negociar alguma coisa, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que a gente está falando. Então, sempre a gente tem que estar estudando, né? Visitando, estando com pessoas do meio, né? Que saibam disso, para você ir entendendo, né? E se apropriando, né? Das informações, da questão da postura, enfim, de tudo isso aí que envolve, porque eu aprendi que venda a gente não faz só de coisas, né? De produtos, de serviços, né? Às vezes a gente vende a imagem da gente também, né? Os atores, né? De televisão, de teatro, eles vendem a imagem deles, né? É, a gente às vezes na casa da gente, um serviço que a gente vai ofertar, né? É uma venda, né? Então, assim, a gente está sempre oferecendo alguma coisa para alguém, né? Então, é um tipo de negociação. Às vezes, na negociação com seus filhos ali, né? De alguma coisa que você quer que eles façam para você. Então, realmente é um tema também que a gente tem que tratar e estudar para a gente poder ficar bom nisso e negociar ali com aquela, né? Com aquela segurança, né? Vamos dizer assim. E para isso, né? A gente tem que aprender a fazer perguntas, né? Que quem pergunta, né, para comprar e vender, aí consegue ter êxito nesse canal, né, que é comprar e vender. E para isso a gente tem que encontrar canais, né, que é o que eu falei em cima, a questão da negociação. Então a gente tem que procurar pessoas, né, que saibam daquilo que eu estou ofertando, então que eu estou querendo comprar, né? Qualquer coisa que a gente vai começar, a gente tem que se inteirar, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar pessoas que já fizeram aquilo, né, para a gente poder aprender com essas pessoas. Deixa eu ligar o carregador aqui, senão a gente vai cair.
para a gente aprender com essas pessoas e poder se apropriar e começar, né, a jornada. Lógico, para quem nunca começou, a gente vai tomar né, vai aprender no meio do percurso, mas faz parte, né? E uma coisa que ele deu bastante ênfase, né, pra gente, sobre essa questão da compra, para a gente não pagar o preço de mercado das coisas. Porque, vamos pegar o exemplo de carro, né? Quando as pessoas vão vender carro, a Raquel até está aí, né? Com essa situação. Aí olha lá o preço da tabela FIP. Só que aí você vai numa garagem, eles não vão te passar o preço, não vão te pagar o preço da tabela FIP. Aí agora a gente já descobriu por quê. Porque eles têm que ganhar na compra. Né? Então, os garageiros já é bem entendido desse negócio aqui. Né? Eles não vão pagar preço da tabela FIP. E mesmo se você for vender para um terceiro também, você não vai conseguir o preço da tabela FIP. Né? Você não vai conseguir vender por aquele valor. Né? Então, não pagar o preço de mercado. Eu estou começando a entender isso daí. Né? Se a gente paga o preço do mercado, você está jogando seu dinheiro fora, você não entendeu o jogo. Então, vale a pena a gente se aprofundar nisso daqui, né? E seja um profissional e amante em vendas, né? Não existe pecado em vender, não tenha receio de vender. E muitas pessoas, eu mesmo, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de vender. Na pandemia, eu comecei com uma doceria virtual. Nossa, e assim, a minha primeira dificuldade foi precificação, né? Porque eu tinha que precificar o meu trabalho, precificar os gastos invisíveis. E assim, eu achava que, nossa, mas como que eu vou colocar esse valor? Será que as pessoas vão, né, querer pagar esse valor, né, que eu estou estipulando? Aí eu fui entendendo, né, que se eu não valorizar o meu trabalho, quem vai valorizar? Né? E que as coisas não têm preço, as coisas têm valor. Então, o meu tempo é muito valioso. A energia que eu estou dedicando para isso é muito valiosa. Né? Então, eu fui começando a aprender, mas não é fácil, mas é totalmente possível. E a gente sabe aí de pessoas, né, que é um estilo de vida, né? É vendedor nato que a gente fala, né? O meu irmão, por exemplo, ele tem muita habilidade com vendas, né? Eu tenho altas aulas com ele sobre isso. Então, realmente é uma arte, né? Comprar e vender, né? E que a gente precisa tirar essas crenças. Primeiro, do pecado, não é pecado a gente querer vender. E é assim que a gente vai conseguir aumentar a riqueza da gente, né? Comprando na baixa e vendendo na alta. Essa que é a lei da riqueza. E se a gente for pensar, é assim desde que o mundo começou, né? Quem tem o poder de oferta coloca o valor. E quem está lá para comprar, se quiser pagar, paga. Se não quiser, ok, está tudo certo. É interessante, né, Alessandra? Cada dia que a gente vai falando de um assunto, de outro, mais uma vez eu me lembro do meu pai, né? Meu pai já faleceu tem quase 20 anos e, assim, cada vez que eu vou aprendendo uma coisinha, me remete a alguma coisa que eu aprendi com ele, né? Quando a gente tinha esse período de convivência. E uma das coisas, assim, meu pai foi uma pessoa humilde, né? Trabalhava um salário pouco mais que salário mínimo, mas assim, né, era uma pessoa que trabalhava para receber o seu salário mensalmente, etc. E ele conseguiu, na medida assim, das forças dele, né, ele com a minha mãe, economizar e construir um certo patrimônio. E aí eu lembro, quando eu vi aqui, né, que a gente ganha na compra, me recordou demais, né, porque ele gostava muito de imóveis e ele adquiriu vários imóveis, né? Conseguiu adquirir, fazia economia, sabia como fazer economia, mas eu lembro direitinho dele falar, né? Minha filha, a gente ganha na compra. Essa palavra, essa frase ele já falava, a gente ganha na compra. Eu ficava assim, sabe quando você não entendia direito? Aí hoje aqui, né?
é que eu realmente consigo compreender o que significa, né? A verdadeira economia ou o verdadeiro ganho financeiro vai acontecer quando a gente faz uma compra inteligente. Então, gente, o sucesso financeiro, muitas vezes ele vai começar com a habilidade de fazer boas escolhas na hora de gastar o dinheiro. Isso vale para tudo, para as coisas pequenas como para as coisas grandes. Então, é ter esse olhar, né, para saber, ter essa habilidade para poder saber comprar. A gente ganha na compra, né? E eu não lembro de falar, gente, eu era novinha, né? Adolescente, ele adquirindo aqueles imóveis. Eu falei, meu Deus, quando ele faleceu, a gente ficou assim, mas como que ele conseguiu deixar esse patrimônio? Porque, assim, nós somos pessoas humildes, né? Eu falei, Senhor, né? E aí, ele já dava essa lição anos e anos e anos atrás. Eu já tinha virado essa chave, né, Raquel? E agora que eu estou virando, com mais de 50 anos. E outra coisa que eu achei interessante, que a gente ainda não, eu não sei você, né, Lelê, mas eu acho que ainda não. Acho que você já viu alguma coisa assim, eu que ainda não. Quando fala aí da gente saber fazer perguntas, eu ainda não adentrei nesse tema e eu acho que é muito instigante. A gente tem que aprender, saber, né, fazer perguntas, o que perguntar. Quando eles falam assim, gente, se você tivesse uma pessoa que tem sucesso em qualquer área da vida, fala, se você tivesse 1 hora comigo, né? O que você perguntaria? Senhor da Glória, parece que é te apertar sem abraçar. Travava, né? Você trava, porque assim, o que eu vou perguntar? Você fica assim, se eu encontrasse com fulano ou com ciclano, eu tivesse ali 1 hora para estar com ele, para bater um papo, para tomar um café, o que eu vou perguntar para essa pessoa? Então, é uma arte saber fazer pergunta, e a gente tem que estudar sobre isso. É outra coisa que a gente deve trabalhar, né, aí futuramente. E outra coisa também, eu vou só dar um pequeno spoiler, a Lelê vai falar ainda. Gente, eu fiquei assim, de cara, com a primeira tarefa que foi colocada aí, ela vai falar agora mesmo, mas, meu Deus do céu, eu falei, gente, vou aprender desse jeito. A tarefa aí vai dar um start muito legal para a gente, só spoiler. Na hora, então, que eu apresentar, você fala. E aí, gente, como que a gente movimenta o capital da gente? É comprando e vendendo, né? Aí, quando a gente faz as compras inteligentes, a gente vai aumentando o nosso capital de giro, né? Para a gente, e com isso a gente aumenta o nosso capital, para a gente poder continuar aí nesse processo desse looping, no caso, é um looping saudável, né? A questão do lapso temporal, né? O problema na compra e na venda. Então, se eu demorar demais entre a compra e a venda, o meu dinheiro desvaloriza. Então, tipo, eu já tenho que estar ligado, né? Que eu vou fazer aquela compra, mas eu já tenho tipo que ter uma destinação, né? Ter uma pessoa interessada, né? Ou um público interessado naquilo que eu estou comprando para poder vender. Porque se eu vou, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas, agora a gente entrou no outono, o que eu tenho que fazer rapidamente? Né? As lojas agora entram tudo em liquidação. Vender as roupas do verão, porque a gente vai entrar no outono e começa a mudar o tempo, fica mais frio. Então, se a gente já pode até ir nas lojas que vai começar a ter roupa de, entre aspas, inverno aí, né? No caso é outono, mas aí entra o frio. Então, é para eu não ficar com não desvalorizar o meu dinheiro, né? Porque quando eu invisto alguma coisa, se ele fica parado ali, eu vou ter prejuízo, né? Então, finalizando com essa frase mágica, né? Que quem ganha na compra não depende da venda, né? Mesmo que às vezes eu não faça a venda imediatamente, mas se eu fiz uma boa compra, eu não vou ter prejuízo, né? Basicamente é isso, né? Essa história do comprar e vender. Lógico que a gente falou aqui muito sucintamente, né? Mas realmente é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Eu considero uma habilidade, saber vender, né? E comprar. Então, é uma habilidade que vale a pena a gente investir, desenvolver, porque ela está presente realmente no nosso dia a dia. Raquelzinha, quer falar mais alguma coisa? Para a gente Deixa eu começar falar. nos exercícios? Não, você falou que eu posso falar dos exercícios, vamos falar, quer falar Vai lá.
do 2 e do 3. Então vai, leia aí. Então vai lá, né? Nossa, gente, eu não fiz ainda, mas eu amei a proposta e eu quero fazer. Ah, mas eu quero mesmo. Então, qual é a proposta aqui? Da gente escolher 3 pessoas para formar uma equipe de estratégia de vendas. Então, 3 mais você, né? Um grupinho aí de 4 pessoas, onde após nós termos nos reunido, nós vamos escolher um produto ou um serviço, não qualquer produto, mas um que a gente goste, que a gente tenha afinidade, que a gente queira se envolver com esse produto, né? E aí, esse produto ele vai ter que ser comprado para gerar a experiência de compra. Então, esse grupo. Muito legal, muito legal. Eu estou encantada com isso aí, Lelê. A gente já tem um para fazer. Exatamente. A gente não vai falar o nome do produto aqui, não, mas a gente já está com o produto, né? Eu e a Lelê, nós vamos arrumar aí umas pessoas para a gente com olhares diferentes, se elas se interessam, né? Se tiver alguém que queira, nós estamos convidando. Pode manifestar aí que a gente está aceitando contribuição. Então, a gente vai criar esse grupo, nós já escolhemos um produto que a gente acha que é muito top, que é a coisa que a gente realmente quer se envolver, que é algo que a gente gosta, que a gente vê valor, e é um produto. E aí, depois de escolhido esse produto, a gente vai comprá-lo. Na verdade, a gente já chegou a essa experiência de comprar, né, Lelê? Nós passamos um parecido aí. E aí, para a gente, nesse momento de comprar, verificar, a gente vai se treinar nesse momento, né, de como que a pessoa fez a venda para a gente vai observar. Vamos falar aí agora de um carro, por exemplo. Se você, nós vamos adquirir um carro. Exemplo, nós não vamos fazer isso, né? Mas você vai numa concessionária, pode ir em 1, 2, 3, você quer carro X. Aí você vai em 3, pelo menos umas 3 ali concessionárias, e fala, eu estou interessado no carro X, etc e tal, com as pessoas com você, né? Ou elas podem ir sozinhas, não tem problema, mas a gente vai observar uma pessoa tentar te fazer a venda desse produto. Então, você vai ver qual a abordagem que ela vai utilizar, todas aquelas estratégias para te fazer querer comprar o veículo. E aí, a gente, no caso aqui, vai realmente adquirir aquilo que a gente elegeu para comprar. Depois disso, né? Aliás, antes disso, é o número 3 aí, antes da compra, distribua para cada uma a seguinte forma, né? Antes da compra, distribui a cada um da seguinte forma. Primeira coisa, fazer comparação e equivalência de valores. Como eu disse, vai em umas 3 concessionárias, né? Para ver o que falaram, quais são os benefícios, quais são o que não é benefício do carro, quais são os valores, o que eles vão agregar ali. E aí a gente vai, depois disso, né, vender aquilo que a gente comprou. Definir a forma de divulgação da venda. E para fazer isso, a gente tem que fazer uma sondagem do público, fazer uma pesquisa da dor, né? Porque que dores que a minha clientela pode carregar para querer adquirir esse produto que eu vou vender. Quais são os anseios dela para esse produto que eu quero vender e qual a solução que esse produto meu vai dar para a pessoa. Então, elaborar o contorno de objeções, as possíveis objeções que os meus compradores, que os meus clientes vão fazer na compra desse produto. E se preparar para uma boa argumentação e forma de abordagem. E aí não tem a letra D, que eu colocaria, pensar aí, no caso, de que estratégias que eu posso criar, que aí tem a minha cabeça, de mais 3 pessoas que pensam diferentes de mim, de como eu posso, que estratégias eu posso. Eu vou pegar como se fosse um brainstorm, né? Uma chuva de ideias, de como eu posso divulgar esse produto para poder vender, né? Cada um vai ter uma visão, porque mais pensamentos, melhor, para a gente poder saber como fazer isso. E a gente ainda agregar ao produto um serviço junto com o produto, né? Por exemplo, você vai vender um material, vamos supor, um planner, por exemplo, e junto com ele eu vou agregar um serviço, que é dar um curso. Ou eu vendo o curso e dou o produto, vice-versa. Mas eu amei a sugestão de exercício. Que vai servir de nada para a gente, é muito gostoso. É verdade, gente. Isso aqui veio a calhar com a etapa que a gente está agora, realmente.
Agora eu entendi o motivo da sua euforia ontem. Aí o quarto, né, definir o custo do produto e fazer uma copy que gera relacionamento com o público-alvo, né, para a gente ser criativo, né. Agora é o momento de gerar valor no produto e entregar e finalizar o projeto com excelência, né. Então, quer dizer que aqui essa abordagem é que vai fazer a diferença, né, frente ao nosso público. E analisar juntos o aprendizado e a conquista do grupo por escrito. Faça uma live junto ensinando o método ao público. Então, a gente depois vai falar disso, com certeza. É trazer a nossa experiência, né? Eles vão caminhando conosco aí nessa jornada. Lele, só a título de esclarecimento, que eu também não sabia, acabei de olhar aqui agora, copy, né? Eu não sabia o que era. Eu coloquei aqui copy em vendas, refere-se ao texto persuasivo utilizado em materiais de marketing e publicidade, com o objetivo de convencer os leitores a agir, geralmente comprando um produto ou serviço. Então é isso, tá? Poder da persuasão, gente. Isso. Copy. Então, no caso, né, de comprar e vender, os bloqueios que a gente tem, a questão de necessidade de aprovação, né, porque aí a gente fica pensando, será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou, será que eu sou bom, será que eu não sou, né, a questão da rejeição, né, de se levar o não e ter que continuar, então a maioria das pessoas quando levam um não já desiste, ou não, ou persiste, né, no caso, quando não tem o bloqueio, e a questão de constrangimento, né? Também. Muito interessante, esses bloqueios aqui causados pela compra e venda. E vamos aqui, né, trazer os versículos básicos, sempre ratifica todas essas informações, né, que a gente traz, né, a questão da vergonha, que não é vergonha, da gente ser um bom negociante. Se a gente for olhar na Bíblia, está cheio dos negociantes lá, né? Abraão, lá, quando ele começou, tinha altos rebanhos, negociou lá, até a própria esposa, com medo de ser morto pelo faraó, né? Então, o negócio existe já há bastante tempo. Lá em Provérbios 31, versículo 16, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Olha só, né? Então, aqui primeiro a gente olha, né? Depois compra, e aí eu já vou gerar valor, que é plantar a vinha, né? Com o meu trabalho. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 19, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Tá vendo? Ó, compra. Ah, gente, essa Bíblia é cheia dos negócios. Vocês vão ler, vocês vão ver. Lá em Mateus 20, né, versículos 1 e 2, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, aqui ele estava negociando o salário, né, daqueles que iriam trabalhar na sua vinha. Né? Então, fica aí a nossa lição para hoje. Não vamos ter vergonha de comprar e muito menos de vender. Vamos desenvolver essa habilidade aí junto conosco. Nós vamos depois falar aqui do nosso resultado, vocês vão ver. E assim, espero que tenha agregado aí para vocês, tá? Não se esqueçam de comentar, de compartilhar, se fez sentido para vocês, se inscrever nos nossos canais, nas nossas páginas no Instagram, que a gente está sempre movimentando, e assim vocês vão estreitando os laços conosco, né? Que é esse o nosso desejo, né? Está sempre estreitando mais os laços. E é bom também para a gente conhecer, né, o público que está com a gente, também para a gente melhorando os nossos processos. Tá bom? Agradeço demais a vocês, agradeço a Raquelzinha. Não acabou, até vão vir mais 10 ainda, pode ficar preparada aí. a gente ainda vai se ver bastante, depois a gente vai conversar outra coisa. E é isso, né? É um movimento, muito bom isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada a você, Lele. Obrigada a todos vocês. Nos encontramos em breve. Beijo a todos.
É isso.